Olá, meu nome é Vinícius Sassonikel, sou orientado do professor Benito Brito, e eu vou apresentar então o trabalho Novo Índice para Determinação de Resistência Antimicrobiana a Múltiplas Drogas. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Então, primeiramente, E. coli é um microorganismo intrinsecamente suscetível à maior parte dos antimicrobianos de relevância clínica, porém, existe vasta literatura sobre a sua grande capacidade de acumular genes de resistência, e isso é mostrado em função da grande literatura que existe, né, em relação à multiresistência em E. coli, principalmente E. coli de origem avícola, no mundo inteiro. E a multiresistência ela é medida de algumas formas, e a principal forma, a forma mais aceita de avaliar a multiresistência, é o índice de resistência antimicrobiana múltipla, o IRMA. O IRMA de um isolado ele é dado por A dividido por B, pela equação A dividido por B, em que A é o número de antimicrobianos testados que um isolado se apresenta não suscetível, e B é o número de antimicrobianos que foram testados naquele estudo, naquele trabalho ali, naquele isolado. Então, nesse caso, né, o IRMA, ele não necessariamente pela forma como é calculado, ele leva em consideração o número de grupos de antimicrobianos com os quais está sendo trabalhado. Né? Eu posso testar 10 antimicrobianos de 10 classes diferentes, 10 grupos diferentes, ou eu posso testar 5 antimicrobianos de um grupo, 5 antimicrobianos do outro, 2 grupos apenas, e ter o mesmo IRMA. Então, o índice de multiresistência mais aceito, o IRMA, ele não se relaciona necessariamente com resistência a um maior número de classes ou grupos de antimicrobianos. Esse é o nosso problema. Então, nosso objetivo foi descrever e testar um índice que leva em consideração o número de classes antimicrobianas testadas, o IRMP, que é o índice de resistência a múltiplas drogas ponderado. Esse IRMP ele é dado pela equação A mais B mais C mais D mais E mais F mais G, e assim por diante, dividido por N. Sendo que cada letra A, B, C, D, etc., representa, então, um grupo de antimicrobiano, uma classe antimicrobiana. E N, o número de grupos de antimicrobianos ou classes antimicrobianas que foram testadas no estudo. Então, no nosso estudo foram realizados 116 testes de suscetibilidade antimicrobiana no Laboratório de Saúde Animal e Inovação Tecnológica do PVDF, sendo utilizados, então, isolados que eram originários, então, de suaves de cloaca de frangos de corte. Os antimicrobianos testados foram cefazolina, cefaloxima, cefoxitina, cefotaxima, ceftazidima e cefepime, do grupo das cefalosporinas, amoxicilina, clavulanato e ampicilina, do grupo das penicilinas, astreonã, do grupo dos monobactâmicos, nitrofurantoína, do grupo dos nitrofuranos, meropenem e etapenem, do grupo dos carbapenêmicos, azitromicina, do grupo dos macrolídeos, ácido anidíxico, ciprofloxacino, norfloxacino, enrofloxacino, levofloxacino, do grupo das quinolonas, clonanfenicol e florfenicol, do grupo dos anfenicóis, amicacina, gentamicina, neomicina e tauramicina, do grupo dos aminicosídeos, sulfonamidas e sulfazotrin, do grupo das sulfonamidas, tetraciclina e doxiciclina, do grupo das tetraciclinas, e a fosfomicina, do grupo do ácido fosfônico. Aqui no gráfico, como a gente apresenta a taxa de não suscetibilidade média dos 116 isolados de E. coli para os 29 antimicrobianos que foram utilizados no nosso estudo, sendo que, então, o que se observa é que os antimicrobianos que tiveram a maior taxa de não suscetibilidade foram cefotaxima, cefroxima, cefazolina, ampicilina, neomicina, gentamicina, tobramicina, sulfonamidas, tetraciclina e doxiciclina. Né? Então, esses foram os antimicrobianos que tiveram as maiores taxas de não suscetibilidade média. Todos eles com taxas de não suscetibilidade acima de 90% nos nossos isolados. Em relação aos grupos de antimicrobianos, os que apresentaram maior taxa de não suscetibilidade média nos 12 grupos de antimicrobianos testados no nosso estudo foram as cefalosporinas, as penicilinas, os monobactâmicos, os aminoglicosídeos e as tetraciclinas. Todos esses grupos tiveram taxa de não suscetibilidade média maior que 80%. E se observa uma certa correlação entre os antimicrobianos com maior taxa de não suscetibilidade e os grupos de antimicrobiano com maior taxa de não suscetibilidade, o que seria esperado já. Né? Aqui o gráfico 3 apresenta o IRMA e o IRMP médios dos 116 isolados de E. coli do estudo. O IRMA médio ficou na faixa de 0,71 e o IRMP médio na faixa de 0,66, ambos com desvio padrão de 0,17, na casa de 0,17. E, se for levado em consideração, bem próximos, o IRMA médio e o IRMP médio. Isso é mais claro ainda quando se observa o comportamento do IRMA e do IRMP dos 116 isolados de E. coli do nosso estudo. Então, cada um dos pontos em que se observa um aumento aqui na linha azul ou na linha laranja é um isolado, é o resultado de IRMA ou de IRMP de um isolado. E o que se observa é que os resultados dos IRMAs e dos IRMP dos isolados foram bem próximos uns dos outros, né? Dentro do mesmo isolado, né? Então o comportamento foi bem próximo, o que é observado pela correlação de Pearson que foi verificada entre eles, entre o IRMA e o IRMP, 0,936, com 99% de confiança. Mais à frente eu vou mostrar novamente como isso se apresenta em termos de dispersão. Aqui mostrando a dispersão dos IRMA dos isolados em relação ao número de grupos de antimicrobianos com não suscetibilidade pelo menos um antimicrobiano. E no gráfico 6, a dispersão dos IRMP dos isolados em função do número de grupos de antimicrobianos com não suscetibilidade pelo menos um antimicrobiano. O que se observa é que a dispersão dos IRMA e dos IRMPs em relação a grupos de antimicrobianos com não suscetibilidade a pelo menos um antimicrobiano dentro daquele grupo ali, a forma como se comporta é bem parecida do IRMA e do IRMP, né? Que é aquilo que a gente verificou no gráfico anterior. Sendo que uma coisa que é possível verificar é que os IRMP dos isolados, dos 116 isolados, eles ficaram mais próximos uns dos outros do que os IRMAs, né? É isso que a gente consegue ver pelo gráfico de dispersão. E é por isso que, apesar de que ambos, tanto o IRMA quanto o IRMP, tiveram correlação forte com o grupo de antimicrobianos com não suscetibilidade pelo menos um antimicrobiano, o IRMP ainda teve uma correlação mais forte, né, 0,941, enquanto que o IRMA teve uma correlação de 0,836 com
os grupos de antimicrobianos com suscetibilidade pelo menos um antimicrobiano, e com 99% de confiança. Aqui, novamente, mostrando o mesmo que era apresentado naquele primeiro gráfico lá, com as linhas, né? Aqui mostrando com a dispersão, mostrando, né, que a forma como o IRMA e o RMP ele se comportou nos diferentes isolados era muito próxima dentro do próprio isolado, né? O IRMA e o RMP, né? O que é possível verificar pela correlação de Pearson que houve entre o IRMA e o RMP, de 0,936. O menor IRMA e o menor IRMP de um isolado multiresistente, ou seja, resistente ou não suscetível a pelo menos um antimicrobiano de 3 classes, foi 0,24 no caso do IRMA e 0,19 no caso do IRMP, no nosso estudo. Então, como a literatura considera que um IRMA de 0,2, 0,2, ele já é considerado indicativo de multiresistência, nós, então, sugerimos que isolados com IRMP maior que 0,2 sejam considerados também multiresistentes. Então, quanto às conclusões, nas condições do nosso estudo, 12 classes, 29 antimicrobianos, se constatou forte correlação entre IRMA e IRMP e entre ambos com o número de grupos de antimicrobianos com não suscetibilidade ao menos um antimicrobiano dentro do grupo. O IRMP, então, ele se mostra um método inovador e simples de aplicar e que ele pode proporcionar uma informação adicional ao IRMA em função de como ele é calculado, ele já leva em consideração o número de grupos de antimicrobianos, de classes antimicrobianas em que eu vou trabalhar no meu estudo. Então, ele pode ter uma informação adicional aí. Então, obrigado. Esse é o e-mail de contato. Dúvidas?